A gente abre o Bom Dia de hoje chamando a atenção para os pais e responsáveis de garotos que sonham em jogar, em um grande time de futebol fora do estado. É que a polícia do Rio de Janeiro libertou jovens que estavam trancados em um sítio na Baixada Fluminense. Um deles é alagoano e todos viajaram para o Rio em busca de se tornarem jogadores profissionais. A promessa era jogar futebol no Rio de Janeiro. Mas o que a Polícia Civil encontrou nesse sítio em Xerém, na Baixada Fluminense, foi um grupo de adolescentes mantido em cárcere privado. Eram 13 meninos menores de idade, todos de fora do Rio. Eles vieram de Alagoas, Paraná, Amazonas e Paraíba. O responsável pelo lugar é Jorge Valnei dos Santos. Ele cobrava uma mensalidade de cerca de R$500 para os pais dos jovens e dizia que levaria os meninos para jogar em clubes aqui do Rio. Ele foi preso em flagrante e vai responder por cárcere privado, estelionato e supressão de documentos. A Polícia Civil descobriu que os adolescentes faziam tarefas domésticas e preparavam a própria refeição. Eles dormiam aqui, nessas camas beliche, num quarto com pouca ventilação. Segundo a investigação, ninguém tinha autorização para sair. O dormitório ficava trancado a noite inteira. Quando nós chegamos aqui, os policiais constataram que a porta estava trancada e se acontecesse alguma coisa aqui dentro, eles não teriam como correr. O lugar não tinha nenhuma estrutura para atletas, não havia academia e o grupo não era acompanhado por médicos e nem fisioterapeutas. O Fluminense vai acolher esses meninos no centro de treinamento do clube que fica aqui em Xerém. Eles vão fazer exames para a Covid-19 e depois passar por uma peneira para o time de base do Fluminense. Que situação, né, Gilvan? Que situação, muito complicada, porque esses meninos eles vão em busca de um sonho realmente de se tornar jogador profissional e aí acabam caindo numa cilada dessa. E a família fica alimentando, esse senhor que estava lá, esse acusado de cárcere privado, ganhando R$500 por mês. Exatamente, mas muitas vezes eles nem sabem o que acontece, né? Porque, como diz a reportagem, havia a retenção dos documentos desses meninos, né? Muitas vezes a criança liga para cá, o garoto liga para cá, diz, estou no Rio de Janeiro. Isso para a mãe, para o pai, não, aqui é legal, tem um sítio e tal. Depois desaparece, não tem informação nenhuma. É verdade. É preciso ter muito cuidado, é necessário acompanhamento. A gente sabe, né? A gente sabe do quanto um sonho, né? A pessoa desesperada por um sonho, às vezes até um bom menino, um bom jogador de futebol, que a gente quer desejar sorte para ele, né? É verdade. O Fluminense acolheu. O Xerém fica muito próximo do CT do Fluminense, do CT da base dos meninos, né? Xerém, onde foi encontrado, um coladinho ali com a base do Fluminense. Então, foi muito bom o Fluminense ter acolhido essas crianças. Muito legal a atitude do tem um lado time, humano, né, e tem um lado de despertar, de repente, um craque desses garotos aí, né? Tomara que aconteça realmente. Mas fica aí o alerta para os pais, viu? E são muito jovens, né? Preciso muito cuidado, muito cuidado. Vamos falar de saúde agora, gente, porque a Covid é uma doença que a gente sabe muito pouco, né? Tudo é novo. Cientistas de todo mundo estão pesquisando e aqui em Alagoas, pesquisadores da UFAL estão desenvolvendo estudos desde o início da pandemia para tentar descobrir quais fatores podem contribuir com a propagação da doença, né, Gilvan? Pois é, e claro, né? Claro, um caminho mais rápido para o tratamento e para a cura. Durante vários meses, essa foi a rotina do Wesley, que é pesquisador e professor de física. Enquanto muitos se isolaram em casa, ele ficou horas nesse laboratório em busca de respostas. 8 horas de trabalho em pé na bancada, mas eu diria que as outras horas que eu estou acordado, muita hora de pesquisa para poder interpretar e organizar os resultados. Os equipamentos de última geração, avaliados perto de R$1 milhão, permitem utilizar uma técnica chamada espectroscopia Raman, que ajuda a distinguir com precisão a estrutura das células. Até agora a gente conseguiu identificar uma diferença na assinatura biomolecular das hemácias de um paciente saudável e de um paciente com Covid. A gente conseguiu diferenciar características entre esses dois pacientes. Por exemplo, um paciente que tem com Covid, ele tem algumas deficiências na hemácia, uma captação de oxigênio menor, e isso afeta a hemácia de tal maneira que alguns parâmetros bioquímicos, como lipídios, proteínas, aminoácidos da célula vai variando, e a gente consegue monitorar essas variações por meio da técnica que a gente utiliza em nosso laboratório.
Só que ele não está sozinho em busca de respostas para a Covid-19. Outros 3 pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas se juntaram para identificar as mudanças no corpo com a Covid e descobrir medicamentos que sejam eficazes para combater o vírus. Nós estamos analisando a parte imunológica dos pacientes, ou seja, como o corpo deles está reagindo com a doença, né, com a Covid-19. Então, nós temos pacientes, o grupo todo analisa pacientes desde com menor severidade, pacientes mais severos, mais graves, né? E a gente tenta entender qual a diferença entre aquele paciente que recupera e aquele paciente que infelizmente vai a óbito, né? Então, se a gente consegue descobrir uma molécula, algo que auxilie os médicos a evitar esses óbitos antes que eles aconteçam, conseguir prever qual paciente vai evoluir para óbito, por exemplo, eu acho que isso é de grande valia para a saúde pública, né? Todas as pessoas que estão sendo estudadas são voluntários e pacientes do Hospital Universitário em Maceió. A gente conseguiu descobrir que as células desses pacientes, essas células vermelhas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio em todo o nosso organismo, elas estão captando cerca de 50% a menos nos pacientes com Covid quanto comparado com os controles. E isso pode representar um efeito aditivo nos pacientes com Covid, porque a maioria deles tem comprometimento respiratório, né? Então, provavelmente, essa deficiência de oxigênio nas células deve piorar ainda mais o quadro, adicionado ao problema pulmonar que esses pacientes têm. No laboratório de ressonância magnética nuclear, tem equipamentos avaliados em milhões de reais, que permitem avançar e trazer respostas o quanto antes. A curto prazo, a gente vai tentar ajudar a entender essa patologia. Ajudar os médicos a entender o que é que a Covid-19 está causando no nosso organismo. Esse projeto ele está sendo desenvolvido, a parte experimental, desde maio, e nós estamos com a corrida contra o tempo, não é? Porque a pandemia está aí, a pandemia não acabou, e quanto mais rápido a gente tiver esses resultados, repassando nossos resultados para o corpo médico, a gente pretende auxiliar exatamente no combate dos sintomas mais graves da Covid-19. Isso tudo se deve ao investimento público, né? Então, é por isso que a gente quer tanto que esses resultados sejam divulgados, que a sociedade saiba que a gente está trabalhando, e muito, desde o começo da pandemia, porque a gente quer reverter todos esses resultados em benefício da sociedade, porque, afinal de contas, os equipamentos são comprados com dinheiro público, dinheiro nosso, dos nossos impostos. Um trabalho que exige conhecimento, paciência e determinação, que pode ajudar a salvar milhares de vidas. Nossa pesquisa ainda continua, a gente tem muita coisa que quer descobrir ainda, muitas horas de trabalho vem pela frente, a gente quer dar uma contribuição importante nessa doença, nessa enfermidade que é muito séria, e eu acho que tem muito a contribuir ainda e tem muito trabalho pela frente ainda. E a gente vem tentando fazer isso da melhor forma possível para ajudar aquelas pessoas, né, que têm que ficar ali no isolamento social, né, às vezes não conseguem realizar seus trabalhos da melhor forma possível, e a gente quer fazer com que essa realidade, né, não aconteça, né, que a gente volte a ser como era antes, consiga tratar essa doença o mais rápido possível e voltar à normalidade. O número de acidentes em um cruzamento no bairro da Jatiuca aumentou, o que tem tirado o sossego dos motoristas e motociclistas que passam pela região. As marcas que ficaram no corpo do Valdemir mostram o impacto sofrido durante o acidente. A batida foi no último domingo, dia 6 de dezembro. Ele é entregador e seguia de moto quando o carro atravessou a pista. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. Eu vinha normal, né? Porque eu tinha acabado de fazer uma entrega. Aí na volta da pizzaria, né? Aí já foi logo o impacto já. Foi voando, quando eu já estava no chão já. Os acidentes acontecem justamente aqui nesse trecho, onde fica a rua Pretestato Ferreira Machado, essa daqui, com a rua Doutor Fernando Aranha, que dá acesso à Avenida Amélia Rosa. Esses acidentes têm sido frequentes e quem trabalha aqui na região vê isso quase toda semana. Diariamente a gente presencia aqui os carros passando direto no cruzamento sem pararem, né? Isso provoca quase acidentes, isso aí é diário. Todos os dias, acontece mais de uma vez por dia, com certeza. Nessas outras imagens gravadas em setembro deste ano, outro acidente bem parecido com o do Valdemir. No cruzamento não tem sinalização no chão e a placa que indica para o motorista parar está apagada. Com certeza, se tivesse uma sinalização aqui mais eficiente,
a placa mesmo vocês conseguem observar ali que ela está completamente apagada e falta também a sinalização no chão, né? Se tivesse esse tipo de sinalização, por mais descuido ou falta de conhecimento, com certeza esses acidentes seriam evitados aqui, né? Eu acho que deveria ser mais sinalizada, né? Que é esse tijolinho que eles botam, baiano, né? Que chama baiano, esse tijolinho, que dá mais atenção, né? E umas faixas também que eles colocam, eu acho que ajudaria bastante. As imagens dos acidentes são captadas pelas câmeras de segurança da região. O local tem grande movimento e o medo de quem circula por aqui é que outros acidentes aconteçam se nada for feito. Poderia nem estar aqui relatando o que houve, né? Uma placa, uma sinalização, qualquer tipo de investimento que tenha que ser feito aqui, ele é muito pequeno comparado a uma vida que pode ser perdida aqui em acidentes que acontecem aqui nessa região, né? A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito informou que uma equipe técnica será encaminhada nos próximos dias ao local para avaliar a implantação de novas sinalizações. E caso isso seja necessário, um projeto será elaborado e o serviço será incluído no cronograma de serviços do órgão. E com o avanço da segunda onda da Covid-19 em todo o mundo, métodos de prevenção, diagnósticos e tratamento para a doença têm sido amplamente estudados em todo o mundo, né? As imagens de tomografia computadorizada do tórax têm sido grandes aliadas da medicina nesse momento. A gente conversa com Gisele Vasconcelos aqui no telão, importante também na investigação precoce dessa doença, não é isso, Gisele? Isso mesmo, viu, Gilvan? A tomografia ele tem auxiliado bastante, já que às vezes nos primeiros dias as pessoas que estão com sintomas, quando faz o exame laboratorial, o sujeito dá negativo. Já a tomografia, ela mostra como que está esse comprometimento no pulmão. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a radiologista Elga Bonfim. Elga, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso telejornal. A tomografia está sendo muito solicitada, né, nos últimos tempos. Qual a importância dela nesse diagnóstico da Covid-19? Primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Então, a tomografia de alta resolução do tórax, ela é fundamental na avaliação dos pacientes sintomáticos, né, indicando aqueles pacientes que possam ou não apresentar alterações pulmonares, graduando, né, a porcentagem do acometimento pulmonar, indicando aqueles pacientes que necessitam de um tratamento mais efetivo, como, por exemplo, de internação hospitalar, avaliando também a possibilidade de complicações pulmonares e, inclusive, alguns diagnósticos diferenciais. Pode auxiliar nesse diagnóstico precoce da Covid? Sim, com certeza. A tomografia, apesar dela não ser indicada como teste, exame diagnóstico da Covid-19, ela muitas vezes, devido à baixa disponibilidade dos exames laboratoriais, né, principalmente o RT-PCR, ela muitas vezes é o que dá o diagnóstico na fase inicial da doença naqueles pacientes sintomáticos ou que fizeram os testes e deu falso negativo ou que não tiveram acesso a esses testes devido à baixa cobertura dos convênios ou por ser um exame caro. Então, muitas vezes os pacientes começam o diagnóstico a partir da tomografia. E aí é melhor porque ele já pode fazer esse isolamento social um pouco antes, Sim, né? Com certeza. Aí, a partir dos achados tomográficos, né, quando sugestivos, o paciente já pode realmente tomar as medidas necessárias, como, por exemplo, o isolamento social, e, inclusive, já é direcionado para qual tratamento é indicado naquele caso. E também em relação a verificar o grau, né, de comprometimento. Isso. É na tomografia que isso é verificado? Exatamente. Então, a tomografia, ela avalia tanto a presença das alterações pulmonares, como o grau de extensão daquele comprometimento, se é um comprometimento leve, moderado ou severo. E quando que se faz necessário fazer a tomografia computadorizada? Então, é ideal que esses pacientes, né, façam o exame preferencialmente a partir de 48 a 72 horas após o início dos sintomas, pois nas fases muito iniciais, cerca de 50 a 60% dos pacientes podem não ter alterações na tomografia. Tem algum paciente que é recomendado não fazer esse método? Então, não existe contraindicação absoluta, mas contraindicação relativa, né, no caso de pacientes gestantes,
pois como a tomografia é um exame que usa radiação ionizante, essa radiação ela pode ser absorvida, né, pelo feto, mas existem alguns cuidados, como por exemplo a colocação do avental de chumbo sobre o abdômen, que pode minimizar isso, mas assim, depende muito da indicação do médico, né? Se for uma indicação precisa, o exame pode ser realizado, sim. Elga, vocês têm percebido o aumento também na solicitação de tomografia nesses últimos dias, já que está aumentando o número de casos? Com certeza. Digamos, atualmente a gente faz uma média de 60% a 70% de todos os exames de tórax são para avaliação de alterações pulmonares por Covid. Com certeza. E vocês também continuam recomendando essas medidas, né, de prevenção? Sim, sim, com certeza. E assim, as alterações na tomografia, apesar delas não serem totalmente específicas, elas são bastante sugestivas e servem realmente para identificar, né, o grau de comprometimento e assim direcionar tanto o tratamento como aquele paciente que necessita do isolamento e de cuidados mais efetivos. Até porque o isolamento social ainda é uma medida bastante importante nessa época, né? Com certeza, e deve ser mantida e recomendada por todos. A gente agradece por essas informações, um bom dia para você. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia. Então é isso, viu, Gilvan e Sofia? É uma oportunidade muito grande em relação a fazer essa tomografia. É um exame bem importante para diagnosticar precocemente a Covid-19 e, com certeza, manter o isolamento social para quem tiver com alguma complicação nesses sintomas. Volto com você. Obrigado, Gisele. E a gente tem falado aqui sobre as oportunidades de emprego e estágio que são oferecidas no estado, né? Mas tem gente que não tem conseguido entrar no mercado de algumas áreas de atuação. A Thaís tem 17 anos e está terminando o ensino médio. Focada nos estudos, ela já sabe a faculdade que quer fazer. Voltado para a da saúde, o curso. Foi de ideia de uma amiga, né? Que eu depois que ela falou, comecei a pesquisar. E eu vi que eu realmente comecei a me identificar com aquilo, por ser era de formulação e de medicamentos e essas coisas. Mas, por enquanto, ela está em busca de um trabalho como jovem aprendiz. Isso já tem um tempo, mas até agora nada apareceu. Desde o ano passado, que eu me inscrevi no CIEE para tentar alguma vaga, mas até hoje nunca apareceu. Ela até conseguiu uma oportunidade, mas acabou perdendo pela falta de um documento. Perdi uma vez a oportunidade de um emprego porque não tinha carteira de trabalho. Aí não tinha como entrar, porque faltava a carteira de trabalho, só faltava a carteira e eu não consegui. Eu tinha 15 anos, aí eu estava começando a tirar meus documentos ainda. Já a Júlia tem 19 anos, terminou o colégio no ano passado e agora está na faculdade. Ela está procurando estágio desde a época de colégio e até agora também não conseguiu. Eu tentei fazer isso enquanto estudava, fazia técnica em química no IFAL, né? No começo do ano passado, lá no IFAL a gente precisa, para concluir o curso, a gente precisa ter algumas horas de estágio. Daí eu fui procurar, né, empresas, indústrias, laboratórios, mas não deu nenhum sucesso, não tive nenhum sucesso. Daí eu fiz meu estágio lá no campus mesmo, nos laboratórios de lá. Qual foi a maior dificuldade que você viu quando você foi à procura desses estágios? Falta de experiência, porque assim, eles querem que nós tenhamos experiência, mas não estão dispostos a nos dar, né, essa oportunidade para ter experiência. Então é complicado, porque assim, a gente aprende a ter experiência durante os 4 anos que somos formados, né, nos laboratórios, tendo aulas práticas, mas para o dono de uma empresa fica difícil acreditar, né, ou achar que realmente a gente é capacitado. Apesar das dificuldades, ela tem esperança e acredita que em breve vai conseguir um espaço no mercado de trabalho. Eu espero que a gente possa... Que os donos das empresas possam abrir os olhos, né, e perceber que tem muito jovem disposto a crescer junto com a empresa, a dar resultados bons para a empresa. Então, espero que possam perceber isso. Vocês acabaram de ver a história da Júlia e da Thaís, que ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho. A gente está aqui com a Fabiana Fernandes, que vai passar umas dicas para a gente. Fabiana, como é que o jovem hoje deve buscar
uma vaga no mercado de trabalho? Então, o Centro de Integração Empresa-Escola, seguindo 2 legislações federais, oferece e oportuniza para os jovens de 14 a 24 anos o programa de aprendizagem e para os jovens a partir de 16 anos que tenham matrícula e frequência no ensino médio e ensino superior, o programa de estágio. Muitos locais hoje ainda pedem experiência. Foi o que a gente contou agora há pouco, a história dessas 2 meninas que foi negado o emprego por conta da pouca experiência. E tem muito isso lá, né? Tem muito isso. O que a gente sempre conversa com os empresários que abrem essas oportunidades é que os programas, eles possibilitam que você forme a sua mão de obra, né? Que você qualifique, que você pegue esses meninos sem vícios e oportunize, que ofereça essas oportunidades, ou de estágio ou de aprendizagem. A gente está num período aí de sazonalidade, onde se encerram muitos contratos de estágio e de aprendizagem e a gente torna a abrir essas vagas para captar esses meninos para o mercado de trabalho. Então, a dica que a gente dá é que faça esse cadastro no nosso portal, que é o ciee.org.br, visualizem as oportunidades que nós disponibilizamos diariamente, concorram a essas oportunidades. Além disso, o CIE, ele oferece cursos de qualificação à distância para que o menino, por exemplo, se prepare para uma entrevista. As empresas não podem exigir experiência, mas a gente dá dicas de como se comportar, de como elaborar um currículo para que realmente ele esteja preparado para concorrer a essas oportunidades. E por falar em oportunidades, a gente continua com o assunto ao vivo, gente, principalmente sobre as estratégias para a busca de novas vagas nesse período que está prestes a iniciar um outro ano, né? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a Gisele Vasconcelos, que está com uma especialista. Gisele, as oportunidades estão surgindo, né? Principalmente agora, janeiro chegando. Isso mesmo, viu, Sofia? Um novo ciclo, né? Um novo ano se aproximando, as oportunidades estão aparecendo e é preciso, quem está precisando de emprego, quem está querendo entrar no mercado de trabalho, ficar atento a essas vagas, a essas empresas que também ficam oferecendo novas oportunidades neste novo início de ano, viu? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Shirley Protásio, que é gestora de pessoas. Shirley, bom dia, seja bem-vinda ao nosso jornal. Shirley, essa oportunidade no início do ano geralmente acontece, né? Então as pessoas podem ter essa esperança de encontrar o seu emprego, né? Sim, bom dia a todos. Agora no final do ano, sempre é tempo de procurar oportunidades, né? As oportunidades estão aí a qualquer momento. Mas agora no final do ano, normalmente existem essas ofertas dos trabalhos temporários, né? As empresas precisando de mais pessoas para ajudar. Então, normalmente, essas ofertas vêm de cargos de ensino médio, de cargos operacionais, de apoio. Então, essa oferta é muito grande agora no final do ano, né? Então, é sempre bom aproveitar, né, essa oferta toda para aquelas pessoas até que estão querendo iniciar no mercado de trabalho, aproveitar uma oportunidade de ter uma experiência. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho há algum tempo e agora querem retornar, então aproveitar para ter essa oportunidade agora, já que os processos seletivos não são tão criteriosos quanto serão no início do ano, né? Então, a partir de agora final de ano, os critérios já são mais amenos, né? Você consegue mais fácil o seu trabalho. Então, quem está nessa situação, né, buscando aí uma oportunidade desse tipo, agora no final do ano, é uma grande chance, né? Então, ficar atento aí ao que as empresas estão solicitando, as portas estão abertas, né? E aproveitar aí essa chance. E quem sabe continuar empregado no início do ano e diante, né? Exatamente. Existe uma porcentagem, né, de pessoas que entram nos trabalhos temporários e por um desempenho muito bom, a empresa acaba contratando permanente, né? E fica com aquele profissional realmente que se destacou ali naquele momento. Nenhuma empresa quer perder um bom profissional, né? E acontece também de aumentar o número de vagas e procura também por emprego a partir do início do ano? Sim, a procura por emprego, você vai perceber que a procura por sites de emprego, né, a busca por empresas que tenham a ver com você, no início do ano começa, né? Então, são aquelas pessoas que estão procurando um trabalho com mais critério, né, mais direcionado para o que realmente quer.
aqueles cargos que são de nível superior, de nível estratégico, nível tático na empresa, agora no início do ano é uma grande oportunidade, já que as empresas estão no momento de fazer seus planejamentos estratégicos, suas metas, construindo seus objetivos. Então, normalmente, esses cargos, a grande chance agora no início do ano das pessoas buscarem, as pessoas com mais qualificação e aquelas que estão no ensino médio buscarem também, mas seriam seleções mais criteriosas, O recrutador ele vai olhar com mais cuidado, ele vai olhar realmente, fazer uma triagem curricular, ele vai conhecer melhor esse candidato do que nas ofertas de final de ano. Então, no início de ano, busque realmente se direcionar ao que você quer realmente no trabalho. Qual a recomendação de fazer esse primeiro contato com a empresa? Então, algumas empresas já anunciam suas vagas, algumas delas já anunciam em sites, redes sociais, fazem seus anúncios e aí é hora de você entregar seu currículo de acordo com o que está lá anunciado, De acordo com o canal que foi anunciado, seja por e-mail ou seja de forma presencial. Outras empresas que não fizeram o anúncio, mas que de repente o candidato tenha vontade de trabalhar naquele local, é importante que ele entre em contato com a empresa, converse com o RH e pergunte, como é que pode entregar esse currículo, se é presencial, se é por uma rede social, se é cadastrando-se no site dessa empresa. O interessante é você buscar aquela empresa que tenha a ver com você, Não busque qualquer empresa, selecione também o lugar que você quer trabalhar, aquilo que você consiga agregar, que tenha a ver com o que você quer fazer profissionalmente. Shirley, quando o negócio é o primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho, ainda não tem tanta experiência, qual é a recomendação? Então, a recomendação é ser sincero, tá? Se eu estou iniciando no mercado de trabalho, eu preciso deixar claro para a empresa em que eu estou concorrendo que eu sou iniciante no mercado de trabalho. E aí eu vou conseguir a minha vaga com toda sinceridade e autenticidade e a empresa sabe que posicionamento eu tenho no mercado. Cuidado para não criar situações, não construir histórias que não foram verdadeiras, Então, é importante que você chegue na empresa com toda a sua sinceridade e demonstrando que você está com vontade de aprender, que você tenha algo a agregar, mesmo sem a sua experiência, mas que todo esse potencial profissional está dentro de você e que ali você vai poder aflorar isso aí. Então, tem várias empresas que até preferem iniciantes. Então, tem oportunidade para todas as pessoas, aquelas que estão iniciando, aquelas que já têm mais experiência. O importante é, seja sincero, seja autêntico, seja você mesmo e o recrutador, a empresa, já vai começar gostando da sua postura. Essa sinceridade também tem que estar exposta no currículo, Precisa Isso colocar mesmo. Informações verdadeiras no currículo, Shirley? Isso mesmo. Um currículo que não tenha informações verdadeiras vai complicar você até na hora de uma entrevista presencial, Na hora da entrevista presencial, se você não colocou verdades no seu currículo, você já vai um pouco mais inseguro. Então, é importante que seja sincero desde a hora da construção do seu currículo até a hora em que você chega até a empresa para conversar. A gente agradece por essas informações. Um bom dia para você. Muito obrigada, Zé, eu que agradeço. Então é isso. Como que você está aproveitando e planejando esse próximo ano, Um dos planejamentos que pode incluir é o seu emprego. Então, preste atenção, vê o que você quer fazer e aposta que vai conseguir esse emprego e começar um 2021 bem tranquilo, com emprego, com trabalho, para ganhar o seu dinheiro próprio, a sua independência financeira. Gilvan, Sofia, com vocês. Valeu, Gisele, obrigada pelas informações, é importantíssimo mesmo, viu? Obrigada pelas dicas, são fundamentais, principalmente para quem quer começar o ano dessa forma, Gilvan? Conseguindo um emprego, conquistando aquela tão sonhada vaga. Novo ano, gente, vamos tentar fazer com que a vida melhore, sempre. E buscar qualificação sempre, é fundamental. Importantíssimo. E vai ser reaberto hoje o cadastro eleitoral para aqueles eleitores que ainda não têm o título. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com Douglas Lopes, que vai trazer informações sobre como acontece esse atendimento. De maneira virtual, Douglas? Isso, Sofia, de casa você pode fazer esse cadastro eleitoral sem necessidade alguma de ir ao cartório eleitoral. Para explicar melhor, a gente está aqui com a assessora de comunicação do TRE em Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Flávia, bom dia, bem-vinda. É isso mesmo, abre hoje o cadastro eleitoral, não precisa ir no cartório
Faz tudo de casa pelo site do TRE de Alagoas. Bom dia, exatamente. O eleitor não precisa sair da sua casa para resolver qualquer pendência com a Justiça Eleitoral. Seja ela fazer o alistamento, solicitar a transferência e até fazer a regularização do seu título que foi cancelado. Então, ele precisa primeiro checar se ele tem alguma multa junto à Justiça Eleitoral, pagar essa multa e depois, através do título NET, que é a mesma ferramenta que a gente utilizou para o cadastro, para o fechamento do cadastro em maio, né, porque a gente viveu um ano eleitoral, tudo virtualmente, através da internet, não precisa ninguém sair de casa para se resolver com a Justiça Eleitoral. Vamos lá, para o cadastro eleitoral, que é tirar o título, né? Colocando na prática é isso, para tirar o título eleitoral. O que é necessário, que documentos ele tem que anexar? Ele precisa tirar uma foto, né, do documento oficial com foto, frente e verso. Também precisa tirar uma foto do comprovante de residência. Para os homens maiores de 18 anos, também precisa da reservista. E aí o eleitor vai precisar tirar uma selfie com a identidade, o documento de identificação ao lado do seu rosto, para que no cartório ele possa ser identificado e tenha como fazer essa checagem. Então, são esses documentos básicos para requerer qualquer serviço de alistamento, transferência e regularização. E todo esse passo a passo tem lá no site? Tenho. No próprio título NET, tem, na ferramenta virtual, no site do TRE, tem todo o passo a passo, tem dizendo quais são os documentos necessários e também a gente colocou uma matéria disponível no site que tem também todas as orientações para os eleitores que vão precisar, a partir de hoje, fazer essas alterações. Transferência de domicílio eleitoral também. Na transferência, o eleitor precisa comprovar que ele reside no novo domicílio há 3 meses. Então, aí ele vai precisar anexar 3 comprovantes de residência, né, provando que ele realmente mora naquele lugar. Mas o procedimento é o mesmo e é tudo virtual. Não precisa ninguém sair de casa para poder resolver as pendências. Até porque se chegar lá no cartório, não vai conseguir o atendimento, porque você vai dizer, esse serviço você pode fazer na sua casa, né? Isso, os servidores estão orientados a informar os eleitores que utilizem a ferramenta Título NET. A gente tem um prazo para dar essas respostas. Todos os serviços eles são homologados pelos juízes eleitorais e no Título NET o eleitor pode, com o número do protocolo, saber como está o andamento do seu pedido. Flávia, a gente só tem agora eleições, né? Teoricamente, daqui a 2 anos, 2022, então ele pode requerer a partir de hoje tirar o seu primeiro título, para quem for o primeiro título, ou transferência de hoje até quando? De hoje até 180 dias antes da eleição de 2022. Então, provavelmente, até maio de 2022, esse cadastro está aberto, né? E aí a gente vai fazer todas as campanhas disponíveis para 2021, para o eleitor não deixar para a última hora, como a gente sempre vê no ano eleitoral. E para a gente fechar, site do TRE Alagoas tem as informações, é o tre-al.jus.br, tem todas as informações sobre o Título NET, que é a ferramenta que o eleitor vai usar agora para fazer o alistamento, a regularização e a transferência de domicílio. Valeu, Flávia, muito obrigado. Obrigada. Bom dia, tá? É isso, Gilvan Sofia, todas as informações a partir de hoje, você pode fazer da sua casa, se quer transferir, se quer tirar pela primeira vez o título, sem necessidade de ir até o cartório eleitoral. Segue o Bom Dia. Valeu, Douglas, obrigada pelas informações. A gente volta com o Bom Dia, falando que agora a igreja de Santa Rita, localizada no bairro do Farol, está totalmente decorada por os festejos natalinos e os fiéis da igreja estão realizando um brechó. A gente vai saber os detalhes agora com Gisele Vasconcelos. Como é que vai funcionar esse brechó, hein, Gisele? Oi, Gilvan. Olha só, acontece, como você falou, aqui na Igreja de Matriz de Santa Rita, de 3 horas da tarde até às 7 horas da noite, viu? Todos os detalhes a gente vai saber agora com o padre Edivaldo. Padre Edivaldo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Como que está acontecendo esse brechó? Ele está sendo realizado por vocês mesmos, né? Bom dia. O brechó está acontecendo desde o último sábado, aqui na paróquia de Santa Rita, no Farol, e nós convidamos todos a participar. São vários itens, nós temos bolsas, roupas, bijuterias, calçados, por um preço bem acessível para o nosso povo. Tem roupa a partir de quanto? R$2, existem itens de 5, 10, no máximo R$20. E me diz uma coisa, esse dinheiro arrecadado vai ser em pró a quê? Nós vamos investir nas obras de manutenção da igreja de Santa Rita, a nossa padroeira.
Recentemente fizemos uma reforma no presbitério, no altar, e queremos expandir essa reforma. Então, essas iniciativas servem justamente para nos ajudar nesse objetivo. E vai até quando, padre? Aí vai até a próxima sexta-feira. Mais uma vez queremos convidar toda a população que passa aqui no Farol, na igreja de Santa Rita, que é bem localizada, não é? Então, todo mundo conhece a nossa matriz. Então, venham aqui e participem conosco dessa Feira da Pechincha e venham também apreciar o bonito presépio que foi montado pela nossa paróquia, pela Pastoral Familiar, pelo Roberto, que é o decorador. Montado com muito carinho, né, padre? Quem vier para cá também pode participar do Natal Solidário trazendo um alimento, né? Explica pra gente essa outra campanha que vocês estão desenvolvendo. Bom, o Natal Solidário funciona da seguinte forma. Nós realizamos a novena do Natal, que é esta aqui, né, que a nossa arquidiocese toda está realizando nas paróquias. Então, a novena já começou, segunda-feira passada, sempre às 19h30 aqui na igreja, e a partir do dia 14 às 16h30 também, antes da missa, que é às 17 horas. Então funciona da seguinte forma: as pessoas que participam da novena, no final elas trazem um gesto concreto. O gesto concreto é exatamente 2 quilos de alimento, ou então uma cesta básica completa, que alguns inclusive já trouxeram, como vocês estão vendo. Então é assim que funciona. A novena do Natal termina sempre com um gesto concreto, que é aquele gesto de caridade que a gente faz, né, visando exatamente as pessoas carentes, pobres, que iriam passar um Natal com fome e, por causa da nossa ajuda, vão passar o Natal sem fome, né? Coisa Essa é a boa, ideia. né? E esses alimentos serão destinados a quantas famílias? Aproximadamente 200 famílias. A gente sempre trabalha com 150, 200. Pelo andar da carruagem, este ano, graças a Deus, eu acredito que nós vamos chegar a 200 famílias atendidas. Vale sempre a pena ter esse sentimento de solidariedade, principalmente nesse período natalino, né, padre? É verdade. O Natal, ele fala de solidariedade, né? De amor, é a festa da família. Então, Jesus foi solidário conosco, foi solidário com a humanidade, que veio morar no meio de nós, como diz o tema, né, da novena deste ano. E a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. A gente agradece por essas informações, padre. Até mais. Obrigado a todos. Então é isso, quem quiser participar tanto do brechó quanto do Natal Solidário, basta vir aqui até a paróquia de Santa Rita. O brechó ele acontece de 3 da tarde até 7 horas da noite. Uma oportunidade tanto para comprar roupa mais barata e roupa de qualidade também, que eles fizeram toda a triagem, quanto participar, trazer um alimento para fazer parte dessa cesta que serão doadas às famílias carentes. Volto com vocês, Gilvan e Sofia. Obrigado, Gisele. Vamos agora às fotos do Amanhecer do Bom Dia Alagoas. O primeiro registro de hoje é lá de Água Branca. O Adalto Menezes fez essa foto pra gente Água Branca logo que cedo. está vivendo um momento difícil, né? Exatamente. A segunda foto é da Cristina de Mangabeiras. Olha a foto da Cris aí, com o sol vazado ali em cima do prédio, muito legal. Márcio do Cais do Porto mandou esse registro pra gente. Olha só, bem legal o sol nascendo ao fundo. Antônio Monteiro de Paripoeira mandou esse fotão aqui, ó, muito legal. Parabéns aí, viu, Antônio? Cícero Fernandes, do Antares. E a última foto é do Hélio Fialho, lá de Pão de Açúcar. Alô, Pão de Açúcar, um abraço para todos, muito obrigado pela audiência. E sobre essa mudança, a gente conversa agora ao vivo com Douglas Lopes. Essa ação educativa vai até quando, hein, Douglas? Olha, Gilvan, como a gente viu, ela começou ontem, vai até agora, sexta-feira, dia 11, porque a partir de sábado vai ser terminantemente proibido passar aqui de bicicleta, de moto e também de pé, viu? A gente conversa agora com o Medeiros, agente da SMTT, para explicar tudo pra gente. Medeiros, bom dia, bem-vindo. É isso mesmo, ação educativa até sexta-feira. A partir do sábado, as cancelas que foram instaladas, uma aqui em Bebedouro, pertinho da Casa de Saúde Miguel Couto, e outra lá, perto da estação do VLT do Bom Parto, elas serão fechadas. Quem vai poder passar por aqui, Medeiros? Bom dia. Bom dia, positivo. Toda essa área aqui ficará interditada e somente será autorizado passar nessa área veículos que são estritamente necessários
nesse local, que no caso, como aqui nós estamos fechando algumas minas, o pessoal da Braskem está fechando algumas minas, então é necessário que alguns tipos de veículos entrem na área para fazer esse tipo de serviço e fora esses estritamente necessários, todos os demais estão proibidos de transitar nesse local. Então quem estiver prestando serviço para a mineradora vai poder passar, só esse veículo, moto, bicicleta, pessoa de pé, de jeito nenhum. Isso, positivo. A intenção é minimizar a quantidade de pessoas que trafegam nesse local, uma vez que já não é um local que fornece a segurança necessária para o trânsito comum da via. A gente acompanhou o fechamento aqui inicialmente lá em março, né? Dia 28 de março desse ano. Então, esses meses todos se passaram, eram manilhas que foram colocadas, né? Eram manilhas que estavam aqui nessa interdição, mas não surtiu efeito que as pessoas afastavam e acabavam passando, né? Positivo. A princípio, nós fizemos uma interdição no meio da via, onde o cidadão só poderia ir até a interdição e retornar, fazendo com que não fluísse o fluxo que pega sentido Bebedouro Centro ou sentido oposto. A partir do momento que foi colocadas as manilhas, populares começaram a empurrar de forma que hoje veículos, bicicletas, motos ficam transitando no local. Então o objetivo é fechar e impedir essa passagem. Inclusive, segura aí, Medeiros. Arlindo, mostra aqui, enquanto a gente está conversando, olha só a quantidade de motos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, vem outra lá embaixo, passando aqui o tempo todo. E essa via, diga-se de passagem, está interditada desde março, ou era para estar. E essa interdição, Medeiros, não é interdição à toa. É uma recomendação da Defesa Civil Municipal, é uma recomendação do Serviço Geológico do Brasil. Não é recomendado passar por aqui, né? É positivo. Uma vez que não se tem a garantia da segurança nesse local, então o recomendado pelos órgãos competentes para isso, a Defesa Civil, a CPRM, é que não haja o fluxo local de veículos, diminuindo assim o potencial danoso de qualquer problema que tenha na área. Esse serviço educativo de vocês com o pessoal da mineradora, ele acontece até sexta-feira, ele consiste em conversas, em entrega de panfleto, inclusive, ó, Arlindo, vem aqui por favor, o panfleto é esse, que vocês estão entregando aqui junto com a mineradora a quem passa por aqui a qualquer hora, a todo instante que a gente vem acompanhando, né? Isso, o objetivo do panfleto é facilitar essa comunicação em ação conjunta com os agentes comunitários, também com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, fazer toda essa questão da segurança viária aqui do local. Então, a partir de sábado, as cancelas serão fechadas, tanto nesse ponto aqui, pertinho da Miguel Couto, bem colado com o colégio Bom Conselho, e lá na frente também no Bom Parto. Positivo. Elas são fechadas e só abrem para os carros da mineradora que estão fazendo serviço aqui. Positivo. Então, a partir de sábado, nem adianta o pessoal vir aqui tentar passar de moto, que não será autorizado o fluxo de nenhum veículo, exceto aqueles estritamente necessários para o local. Não vai ter como passar porque a cancela vai estar fechada, né? Isso, a cancela vai estar fechada e só será aberta mediante autorização prévia. Valeu, Medeiros. Bom trabalho para vocês, tá? Obrigado, bom trabalho. Valeu. A gente continua aqui mostrando para vocês, ó, o trabalho educativo. Gente, é bom deixar claro que isso não acontece à toa, tá? Esse controle de acesso aqui na Avenida Major Cícero de Góes Monteiro se deve ao fato de um monitoramento realizado na área apontar que o fenômeno de subsidência, que significa afundamento do solo, tem se mostrado atuante, com o surgimento de novas evidências do problema e ainda relatórios apresentados pela empresa Braskem em setembro agora, desse ano, viu? Confeccionados por instituições contratadas pela mineradora, pela própria Braskem. Esses estudos apontam índice elevado de rebaixamento do solo e projetam, atenção, prazos para possíveis colapsos de minas com impacto na superfície, caso nenhuma medida seja adotada para estabilização das minas de exploração de salgema. É bom lembrar que o controle de acesso está restrito a uma área de 1.700 metros, que compreende o trecho de onde a gente fala agora ao vivo, a Avenida Major Cícero de Góes Monteiro, entre a Casa de Saúde Miguel Couto, como eu falei, e o cruzamento lá na frente da linha férrea do VLT, no bairro Bom Parto. É bom lembrar que o bloqueio não afetará a circulação da população. Na General Hermes, Ladeira Ulisses Bandeira, Gruta do Padre, está sendo adotado uma vez que não há mais pessoas morando aqui na região, nem comércio funcionando nesse trecho. Só as pessoas que, como a gente vê aí, ó, insistem em passar aqui o tempo todo de moto, de bicicleta e até a pé. São essas as informações. Essa interdição, Gilvan, ela não acontece à toa, Sofia e vocês de casa, porque
Estudos apontam, novos estudos que foram agora divulgados no mês de setembro, para o risco iminente de uma tragédia dessa região. Então, não é à toa que uma avenida como essa, que liga o bairro lá de Bebedouro, a parte alta, que vem descendo Jaqueira, aqui, indo direto ao centro da cidade, ela não está bloqueada à toa. São estudos sérios que apontam esses riscos. Então, é bom obedecer. Douglas Lopes ao vivo para o Bom Dia Alagoas. E segue o Bom Dia, a gente volta já já. A gente volta já já, claro, Douglas, é importante essa saída das pessoas, e essas medidas que estão sendo tomadas, como você falou, do estudo muito sério que aponta, né, que pode acontecer um acidente grave aí, né? Então é importante essa interdição aí. Obrigado mais uma vez, Douglas. Agora a gente vai conversar ao vivo com o nosso consultor em tecnologia, Valdir Salles, que vai responder as dúvidas que você nos mandou, né? Mandou para a gente aqui no Bom Dia. Valdir Salles está aqui com a gente. Valdir, bom dia. Bom dia. Nós temos as perguntas dos telespectadores. Dá uma olhada aqui nas perguntas que foram mandadas para a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vídeos de contágio na rede social, como é que faz para resolver isso, hein, Valdir? Nós temos, né, dentro dos editores, que a gente chama de editores de vídeos, né, as possibilidades de você colocar, por exemplo, uma determinada barra, nós chamamos de barra de progresso, para que a gente possa verificar, né, até o tempo, né, quando vai começar, quando vai terminar desse determinado vídeo. Então, nós fizemos um pequeno vídeo explicando como é que faz. Mas antes desse vídeo tem um vídeo original e depois tem um vídeo, né, com essa taja, como perguntaram, mas com essa barra. Né? E depois nós mostramos como é que isso pode ser feito. Né? Existem vários sites e nós escolhemos um site para mostrar isso para vocês. Se a gente puder rodar o vídeo, seria ótimo. Se você deseja colocar uma barra de progresso no seu vídeo, você vai nesse site, né, veed.io, né, chegando lá, você vê que ele está em inglês, mas você pode clicar com o botão inverso do seu mouse e ele então, você pede a opção de traduzir para português. Essa é uma dica para quando você estiver visitando qualquer outro site, qualquer língua, e você pode clicar inversamente e pedir para traduzir para português. Agora eu vou fazer o envio do vídeo. Vou clicar no botão de envio do vídeo, escolho qual é o vídeo que eu vou trabalhar com ele. Depois que ele abrir, ele vai entrar no modo de edição. Tá? Então você já está trabalhando com o vídeo. Esse é um programa especial para trabalhar com vídeo. Então é uma boa dica para vídeo também. E você tem várias opções de trabalho nesse vídeo. Então agora eu vou mostrar a vocês, por exemplo, que existe até uma opção de texto. Você pode clicar na opção de texto e digitar o que você quiser no vídeo, né? Mas não é essa a pergunta que foi feita, né? A pergunta foi feita sobre a questão da barra de progresso. Então eu clico em elementos. Chegando lá eu tenho vários elementos. Se eu quiser desenhar, colocar emojis e adicionar, veja, as barras de progresso. Pode ser circular ou pode ser, nesse caso, né, que serão linhas verticais. Então eu vou pedir a barra e vou escolher até a cor, né? Vejam que ela já foi criada. Mas vou apertar o play, já está funcionando, mas eu não quero que ela fique aí. Eu vou clicar no objeto, que é a barra que está criada, e vou deixar ela no final do vídeo e depois vou ajustar o tamanho dela, né? Depois disso, pronto, está resolvido o que a gente quer. Vou em exportar, ele vai fazer o processo, nós chamamos de renderização. Ele vai então criar o novo vídeo e depois você vai escolher o que você quer copiar, baixar, gerar um GIF, né? Enviar, compartilhar. Vocês percebem que esses editores de vídeos, eles estão sendo cada vez mais comuns. Você está fazendo, nesse caso, esse exemplo, não só esse, mas existem outros. Eu peguei esse que é o mais utilizado para gerar essa barra. Inclusive a barra eu falei que era barra, né, era vertical, no entanto eu coloquei uma horizontal, né, fazendo a correção. E basta você editar. Ali você pode colocar texto, você pode cortar o vídeo, você pode fazer, né, todo o processo que nós chamamos de edição. Terminou aquela edição, é só então
exportar. Então ele vai gerar no formato e você pode usar nas redes sociais, pode usar aonde você quiser. Tá? Então essa é a maneira de você colocar. E vocês também perceberam que tem emoji, você também tem eu usei aquela barra, mas também tem no formato circular para você mostrar o tempo, né, de execução daquele vídeo. Então pode utilizar sem nenhum tipo de problema essa tecnologia. Valdir, a próxima pergunta é do Felipe Ferreira Costa, na verdade, da Ponta Verde. Ele quer saber, ele já pede desculpas porque ele sabe que a gente já mostrou aqui no Bom Dia Alagoas. Ele quer saber como ele pode limpar o cartucho da impressora dele, porque está falhando. Nós mostramos várias vezes já aqui, mas como é de uso comum, as impressoras jato de tinta, é isso que é que ela vem? Ela vem um cartucho com as 3 cores primárias e, na verdade, ela vai jogar os pingos daquela tinta, né, num determinado ponto, e aquele ponto com as 3 cores primárias, ela forma a cor que ela foi projetada para fazer aquilo. No entanto, o contato desse cabeçote com o papel termina sujando. Então, a primeira opção, todas as impressoras têm isso. Você pode ir em propriedade, fazer a limpeza. Então, você vai lá e pede para fazer a limpeza. Se isso não funcionar, então você vai fazer uso do que nós vamos mostrar para vocês agora, que é uma simples uso de água quente, né, e um papel toalha. A gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Para limpar o seu cartucho, né, nós vamos mostrar 2 formas de fazer isso, né? Mas lembre-se que isso é um método caseiro. Você pode procurar pessoas que trabalham com isso, que eles têm os equipamentos ou os produtos químicos para fazer isso. Mas o método caseiro, você vai primeiro passar eles no papel toalha. E veja que o lado esquerdo está falhando. Então, você precisa realmente, né, de fazer a limpeza dele. Então, o que você vai fazer? Vai pegar, né, uma toalha com água morna, e simplesmente começa, né, a colocar ele nessa água morna, né, a cabeça de onde sai a tinta, dá umas pancadas, né, pelo menos 5 pancadinhas para que a tinta desça e começa então a fazer esse processo de sair esfregando. Você vai fazer isso até você perceber que a tinta está saindo normalmente. Quando terminar, você completou o processo. A outra seria você ter um recipiente, né, com água morna. Agora vejam bem, o recipiente com água morna só o suficiente para ficar na cabeça, né, que vai sair a tinta, ou seja, não mais do que 1 centímetro. Deixa lá durante pelo menos 10 segundos, tira e vai passando, né, num papel toalha seco, para que isso, né, você comece a observar que a tinta está saindo, tá? E com isso você pode repetir várias vezes esse processo, né? Agora você, como nós dissemos no vídeo, esse é um processo caseiro. Se você levar nessas empresas que fazem reentintagem, eles têm equipamentos, têm produtos químicos que eles fazem essa limpeza imediatamente. Então, né, isso não passa a ser um problema para você. Apenas, né, estamos fazendo, né, como já mostramos isso aqui, e resolve, você em casa pode resolver sem nenhum tipo de problema, usando coisas simples, né, um papel toalha e uma água quente. Agora, lembrando, novamente, mostrando para vocês, que quando vocês fizerem aquele recipiente não pode cobrir o cartucho todo. É só aquela cabeça, que nós chamamos a cabeça de impressão, é onde vai o jato de tinta, ele vai sair. Então, meio centímetro até 1 centímetro de água morna e depois, né, passa até para, né, umidificar e depois você passar no papel toalha para ir então fazendo a limpeza. Seguindo isso, você vai ter, né, os seus cartuchos normais. Se não funcionar, aquele cartucho está com defeito, talvez não tenha sido original, né, então você precisa fazer uma substituição dele. Tem a pergunta agora, Valdir, que da Jaciara Fortes da Silva, ela mora no aeroporto. Ela disse que o celular dela está com pouca memória, mas falaram que pode ser o excesso de vídeos do WhatsApp. Como ela faz para apagar? Observação, ela disse que o zap dela é antigo. Talvez precise de atualização, né? Mas alguns aparelhos, né, eles têm pouca memória. E muitas vezes, quando você atualiza, até dificulta. Então, é o que a gente sempre pede, né? Você tem que ter um equilíbrio entre a memória RAM. A memória RAM é aquela onde os fundos ficam executando os seus aplicativos. Por isso que é bom não usar o aplicativo. Apaga, tira o aplicativo dali, deixa só o que você está usando. E tem o que nós chamamos de memória de armazenamento. Então, geralmente, é 64 mega, não é isso? Ou gigas. Então, você tem sempre
é algum tipo de memória que vai armazenar aquelas informações ali. Mas o que acontece no uso geral é que você começa, por exemplo, no exemplo que foi dado, usando o WhatsApp, recebendo vídeo, recebendo GIFs, recebendo documentos e vai deixando tudo lá. Mas tudo aquilo fica guardado no seu aparelho e tudo aquilo ocupa a memória. A memória dele não é infinita, ela vai, um dia, ela vai estourar. Por melhor que você tenha, o seu equipamento, 128 GB, 256 GB, mas ele vai estourar, quer dizer, ele vai acabar aquela capacidade. E isso também deixa um pouco a máquina lenta. O importante é que você sempre vá fazendo a limpeza. Se você trabalha no WhatsApp e depois que terminou recebeu aqueles vídeos, não precisa mais daquele vídeo, vai logo apagando, fazendo a limpeza. Mas, nesse caso, que já aconteceu, nós temos um pequeno vídeo para mostrar como é que ela vai proceder. Para apagar do WhatsApp vídeos, imagens, áudios ou algum documento que você utilizou, que você utiliza ou que você recebe, basta você entrar no seu WhatsApp e lá naqueles 3 pontinhos em cima que a gente chama de menu, escolhe configurações. Em configurações você tem um item chamado dados e armazenamento. E chegando em dados e armazenamento, você vai pedir o uso do armazenamento. Chegando em uso do armazenamento, ele vai calcular para você quanto cada grupo, quanto cada amigo seu que está no seu Zap, quantos ele tem de espaço nas suas conversas, nas suas interações com eles. Veja aí o caso, cada um deles tem uma quantidade. Veja aí só em foto, nesse que nós clicamos, quantos ele tem em GIF, quanto ele tem em vídeo, quantos megas ele está utilizando. Esse é o caso de uma pessoa que nós clicamos e ele mostra cada um deles, tá? O volume de dados que estão sendo usados. Então você pode clicar em gerenciar mensagens e escolher o que é que você quer apagar. Quer apagar o que? Foto? Quer apagar os GIFs? Quer apagar os vídeos? O que é que você quer? Você marca e depois diz limpar essas mensagens. Tá? Mas se você tem o sistema novo, você vem gerenciar o armazenamento, a parte de gerenciamento e armazenamento, muda só o layout. E vocês veem, ele já mostra os principais que você tem, o que você encaminha com mais frequência, os que são maiores do que 5 MB, e você então pode apertar nesse quantitativo desses valores que ele indica. Na hora que você apertar aí, ele traz os áudios, traz as mídias que estão ali. Basta você selecionar e apertar então para deletar. Da mesma maneira, você pode selecionar qualquer um dos seus contatos, ele vai mostrar, só que ele vai mostrar visualmente, você marca e apaga. E você percebeu, nós fizemos os 2 formatos, ou seja, mostramos no modelo antigo, não é isso, no WhatsApp sem estar atualizado, e essa última versão do WhatsApp, não é? Ou seja, de qualquer maneira é área de armazenamento. Chegando na área de armazenamento, você tem todos os arquivos, todas as mídias que estão ali. Basta você então selecionar e apagar, não é? Ou você entrar em cada um dos seus contatos ou de cada um dos seus grupos e ir apagando as mídias que você tem. Faça isso também para as suas fotos, faça isso para tudo que você tem no equipamento e que você não faça mais uso. Você recebe aquelas fotos, não vai usar e, no entanto, deixa armazenada ali. Então, procure sempre estar limpando para que você tenha sempre memória para você. E você ainda tem uma coisa adicional, que é usar a tecnologia que a gente chama em nuvens, não é isso? Ele sincroniza, ou seja, você coloca aquelas fotos ali e ele tira uma cópia para as suas nuvens. Então, você também jamais vai perder as suas informações. Então comece a usar e equilibrar essas tecnologias que vão te ajudar no uso corriqueiro desses elementos. Valdir, a gente falou aqui recentemente sobre hackers, Na verdade, aquelas pessoas que invadem sites, sejam eles governamentais, sejam sistemas. Como funciona isso? Eles invadem qualquer site, por exemplo? Não existe segurança? Existe sim, existe segurança sim. Toda a estrutura ela é muito segura. Agora, os hackers ficam em busca de portas abertas. Então, eles ficam testando, ver se existe algum tipo de erro. Quando você vai construir um site, ou quando você quer iniciar um site, você, por exemplo, Sofia, ou você, Gilvan, quer um site próprio para vocês vão em registro.br, pega um determinado nome, depois produz um conteúdo e vai colocar no que nós chamamos de um servidor, que vai então armazenar suas informações. Quando eu digitar o seu nome, então o servidor vai atender você. O que acontece? Algumas estruturas elas não estão prontas para atender você, tá? Porque faltam recursos para ela.
Então, o que acontece? Você não tem o que a gente chama de um firewall, que a gente chama de uma parede, né? Corta-fogo, né? Traduzindo literalmente. Mais do que isso, traduzindo em termos práticos, é um programa que na hora que chega uma solicitação, ele diz, chegou um e-mail, diz, qual é o seu login, qual é a senha? Então, vá para cá. Chegou uma solicitação de uma página, então ele verifica e vá para cá. Ou seja, existe um controle total sobre isso. Quando não existe isso, né, os hackers fazem uma festa. Mas no caso que ele está se referindo, né, a estrutura, geralmente, ela é perfeita. Mas o que acontece? Eles se reúnem e mandam, naquela mesma hora, todo mundo atacar, não é? Todo mundo fazer uma consulta simultânea. Então, imagine o seguinte, um computador que consegue atender 1.000 pessoas por segundo, isso é um exemplo. E você reúne 10.000 para mandar as informações. Aí acontece uma coisa chamada DDoS, que é a expressão para negação do serviço. Ou seja, chega muita demanda no mesmo espaço de tempo e o servidor não consegue atender. Tá? Mas mesmo essa situação já é resolvida, porque já é uma técnica conhecida há mais de 10 anos. Então, todos os servidores já sabem disso. Né? Então, tem outro ponto também, que quem monta uma estrutura dessa, cria o que nós chamamos de um pote de mel. O que é um pote de mel? Um pote de mel é uma área que cria de arquivos banais e que o hacker vai para lá achando que está, não é isso, invadiu, que fez tudo aquilo. Na verdade, a gente botou o nome de pote de mel porque ele fica se lambuzando e depois diz, olha, eu invadi, eu consegui encontrar, mas não, ele simplesmente, né, foi direcionado para o que nós chamamos, né, desse pote de mel, para criar aquela falsa ilusão. Então, quando você for hospedar ou quando você for usar uma estrutura dessa, procura uma empresa que possa, né, atender você em todos esses requisitos de segurança, né, para que você possa trabalhar e ter seu site, né, de uma forma geral bem seguro. E isso as instituições têm. Isso aí vocês não se preocupem quanto isso. A preocupação dela era a segurança e realmente foi seguro. E em relação ao que ele falou, aquele ataque de hacker foi basicamente aquilo. Todo mundo se reuniu na mesma hora para fazer isso. E o problema que aconteceu ali não foi nada de invasão de hacker, foi o computador central deles que estava com problema no processador e que durante aquele processo eles não podiam parar para trocar. Mas depois trocaram e tudo funcionou bem, tá certo? Foi basicamente isso. Obrigado mais uma vez, Valdir. Bom dia para você. Estamos de volta com o Bom Dia, né? A gente continua falando de Covid. Recentemente registramos diversas mulheres grávidas que entraram em trabalho de parto prematuro por conta da Covid-19. Mas qual é a relação da doença e do adiantamento aí do trabalho de parto? A gente vai saber conversando com a médica obstetra Maria Eugênia, que está aqui com a gente. Doutora, bom dia. Muito obrigado pela sua presença logo cedinho aqui com a gente. A gente quer agradecer a sua disponibilidade para orientações importantes aqui. Existe realmente uma associação da Covid com o parto prematuro? Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo tanta informação importante. Existe sim, e os estudos mais recentes, inclusive, vêm mostrando essa correlação das complicações do Covid-19 na gestação relacionadas ao feto, e a maior delas é a prematuridade. E doutora, de que forma isso acontece? Por que essa prematuridade acontece? Existe uma diminuição da respiração para o bebê, já que a doença realmente afeta o sistema respiratório da mulher, da gestante? Exatamente, Sofia. Essa relação da prematuridade com a gestação, ela está relacionada com uma síndrome viral, como as outras, porém ela pode estar, como ela leva alguns sintomas como febre, toxemia, ela pode levar sim a um desencadeamento do trabalho de parto prematuro, ruptura da bolsa amniótica, levando a um parto antes das 37 semanas. Tem também a relação da trombose na placenta. Explica pra gente, trombose da placenta, perdão. Explica pra gente o que seria isso. É um caso raro, não é? Recentemente nós tivemos um caso, né, que foi a público, né, de celebridades, que realmente complicou com seu parto e com uma complicação que nós chamamos de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, que ela é comum de acontecer aqueles pacientes grávidas ou não, mas que estão com uma complicação grave da doença. Na gestação, existe uma tendência maior, pelas modificações do organismo materno, a um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, aumentar as chances de fazer coágulos, trombose, tá? E
Essa questão da CIVD é uma complicação muito grave, normalmente acontece nas gestantes ou naquelas mulheres no pós-parto, até 15 dias do parto, e deve ser identificada e atendida essa mulher o mais rápido possível, porque pode levar a um índice alto de morte. Essa CIVD, esse estado de hipercoagulabilidade, também pode fazer microtrombos na placenta, levando a uma hipóxia fetal, consequentemente, tanto a um parto prematuro como complicações de descolamento prematuro de placenta, em relação também com a pré-eclâmpsia, aquela doença hipertensiva da gestação. Doutora, existe aí uma associação do aborto com a Covid? Então, João, essa associação com relação ao abortamento, os estudos no primeiro e no segundo trimestre relacionados à Covid e à gestação que foram feitos no mundo inteiro até hoje, não demonstrou correlação com abortamentos nem com malformações, diferentemente de outros tipos de coronavírus e vírus associados. Doutora, durante o parto, uma mãe, na verdade, a gestante que está com a Covid, existe algum cuidado a mais que a equipe médica deve ter, que a obstetra deve ter durante esse parto? Sim, com certeza. Inclusive, Sofia, no Brasil, o Brasil ele bate recorde, na verdade, de mortalidade materna nesse período gestacional e pós-parto no mundo inteiro. Não se sabe se é pela assistência da saúde em relação ao pré-natal, a chegada dessa mulher na emergência, mas o fato é que nós temos que ainda manter todos os cuidados. A gestante, ela é considerada grupo de risco, não que ela tenha uma suscetibilidade maior em ter o Covid, a doença, mas ela pode ter complicações maiores do que uma pessoa que não está grávida. Então, deve manter as consultas pré-natais, não tem motivo para cancelamento de consultas de pré-natal. O pré-natal deve manter a rotina, sim, os exames e o acompanhamento de perto para aquelas mulheres que se infectam com o vírus. Muitas vezes, normalmente as pessoas dizem assim, olha, tenha cuidado, dos 3 primeiros meses, é necessário descansar, é necessário ter muito cuidado, isso normalmente com as gestantes. Tem alguma coisa a ver nessa época de Covid, esses 3 primeiros meses? É necessário ficar mais atento a isso ou não? É necessário ficar atento durante todo esse trabalho de gestação? Exatamente, toda a gestação, João, e até o pós-parto, principalmente no 3º trimestre, quando a mulher está entrando no 7º mês de gestação, onde ela tem um aumento realmente das modificações do organismo materno e ela pode ter descompensações respiratórias pela doença e esse estado de hipercoagulabilidade, levando ao maior índice de trombose. Doutora, a gente falou nesse 3º trimestre, né, nessa situação em que a mulher já está ali entrando no 7º mês. E se a mãe ela adquire a Covid logo após o pós-parto, por exemplo, 1 semana após parto, 2 semanas, quais as complicações que ela pode ter? A grávida, na verdade, a ex-grávida, né, e o próprio bebê, que é recém-nascido. Em relação às complicações fetais, os estudos até hoje mostraram poucas repercussões no feto. Tanto é que a gente ainda não pode bater o martelo em relação à contaminação, que nós chamamos por infecção vertical, né? Ou seja, a passagem desse vírus durante a gestação, amamentação e parto. Porém, no pós-parto, a complicação mais grave é a trombose, é a embolia pulmonar, é a CIVD, que são as complicações de trombose, porque é um período em que a mulher ainda está muito exposta aos hormônios, que ela realmente modificou o corpo dela durante a gestação e o puerpério, inclusive, para vocês terem uma noção, a mulher ela tem um risco em até 60% nessa fase de pós-parto, nos primeiros 15 dias, de ter uma trombose por complicação de Covid. O pré-natal é super importante, né, doutora? Para a orientação, principalmente num momento como esse, da conversa com a médica, desse acompanhamento, ele é fundamental e a mulher não pode abrir mão disso, né, doutora?
de forma alguma. Então, todas as instituições que oferecem pré-natal, tanto no serviço público como privado, eles precisam manter as consultas de rotina da mesma forma que vinha sendo feita antes da pandemia e ficar atentos aos sinais, orientar as pacientes quanto aos cuidados, evitar locais com aglomeração, uso de máscara, álcool gel e se isolar o máximo que puder. Doutora, a gente quer agradecer sua presença aqui logo cedinho mais uma vez com a gente. Muito obrigado, viu? Bom dia. Obrigada a vocês, bom dia. Obrigada, doutora.